Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O presidente George Bush chega a Brasília e elogia a decisão de Brasil e Argentina de abrirem seus programas nucleares à supervisão internacional. O presidente americano diz que o Brasil vai poder importar o supercomputador para a Embraer. O Congresso Nacional reclama das pressões dos banqueiros internacionais e pede apoio ao presidente Bush nas negociações da dívida externa brasileira. Na Argentina, os carapintadas se rebelam pela 4ª vez e instalam uma crise militar a 2 dias da visita do presidente dos Estados Unidos. E termina a rebelião militar na Argentina. Os últimos 50 oficiais que ainda resistiam na sede do Comando do Exército se renderam agora à noite. Pelo menos 12 pessoas morreram, 300 foram feridas e mais de 400 foram presas na revolta, que começou na madrugada desta segunda-feira. De Buenos Aires, informa o repórter André Luiz Azevedo. O edifício Libertadores, sede do Ministério do Exército Argentino e último foco da rebelião, está assim agora à noite. Vazio, escuro e totalmente silencioso. Todos os militares rebeldes argentinos se entregaram. Não houve enfrentamento, não houve choque, não houve nada. Os militares, oficiais do Exército Argentino, saíram um a um e se renderam às tropas leais ao governo Menem. A pressão aumentou quando anoiteceu. Chegaram os tanques para cercar o prédio. Quando todo mundo esperava o confronto, os militares se renderam. O governo argentino disse que não houve negociação. A rendição foi incondicional. São 5 para as 10 da noite. Terminou mais uma aventura dos militares argentinos. Os carapintadas estão saindo presos dentro desse caminhão. Eles se escondem. E aqui, do lado de fora, a população argentina grita, protesta e xinga os militares. Foi uma aventura que durou menos de 24 horas. Os militares carapintadas saem escoltados por outros soldados do Exército. Pouco depois, o presidente argentino Carlos Menem falou pela primeira vez desde que começou a rebelião. Reafirmou que não negociou nada, porque não há acordo com delinquentes, como ele classificou os militares. Um repórter perguntou o que os rebeldes queriam. O presidente Carlos Menem disse que foi uma tentativa de golpe de Estado e da volta da ditadura militar. Se eu lhe digo que houve intento de golpe de Estado, era terminar com o regime constitucional. O presidente Menem disse que o Código Penal Militar argentino prevê até pena de morte para a rebelião. Os militares rebeldes afirmam que não pretendiam derrubar o governo. Queriam apenas a substituição do comandante do Exército, general Martim Bonnet. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, cumpriu agora à noite o último compromisso da agenda na sua visita de 27 horas ao Brasil. Foi ao jantar oferecido pelo presidente Fernando Collor no Itamaraty. 200 pessoas, entre ministros, secretários, governadores e parlamentares, cumprimentaram os presidentes Collor e Bush antes do jantar no Itamaraty. Depois, no salão principal do palácio, o anfitrião homenageou o presidente visitante com um discurso de 15 minutos. O presidente Collor mostrou otimismo com relação à questão do meio ambiente e preocupação pelas dificuldades brasileiras no avanço científico e tecnológico. O presidente Collor falou também de dívida externa e se mostrou muito satisfeito pela forma como o presidente americano vem tratando a proposta brasileira para a renegociação da dívida. Espero que essa atitude seja difundida junto aos governos e às sociedades, não só dos Estados Unidos, mas também dos demais países credores e organismos financeiros internacionais. Conto com a sua sensibilidade, presidente, e com a sua liderança para que esse objetivo seja realizado. O presidente Bush agradeceu num discurso simples, onde citou o Brasil novo do presidente Collor para sugerir um mundo novo de liberdade e democracia. No final, o presidente americano ergueu um brinde à amizade que une Brasil e Estados Unidos. Assim como o presidente Collor mudou o discurso dele depois da reunião da manhã, o presidente Bush decidiu, na última hora, mudar o texto do discurso dele feito no banquete.
Pela tradução distribuída pelo Itamaraty, o presidente Bush começaria dizendo o seguinte: Bárbara envia seus melhores cumprimentos. Seus médicos recomendaram que ela ficasse longe do Air Force One por algum tempo por causa de uma sinusite. O presidente dos Estados Unidos percebeu que não era o momento de dizer isso. Ele diria também que sua mulher Bárbara estava sendo substituída pela filha Dorothy, que ele afetuosamente chama de Dari, e que o Itamaraty, na tradução, chamou de Doro. O presidente Bush gostou mais da parte do discurso em que o presidente Collor disse que, depois da reunião de hoje de manhã, os diálogos entre os dois governos ficam conhecidos mais por suas coincidências do que por suas discrepâncias. O presidente Bush fez questão de olhar para o presidente Collor e balançar a cabeça afirmativamente. Mas do que ele mais gostou foi a parte em que o presidente Collor chamou o Plano Brady, ou Plano Integração das Américas, de Plano Bush. Em discurso no Congresso Nacional, o presidente George Bush lembrou que o mundo vai comemorar em breve os 500 anos da descoberta da América por Colombo e da chegada da frota de Cabral ao Brasil. O presidente norte-americano disse que chegou o momento de se traçar o rumo do novo mundo, o rumo da liberdade, da democracia e da prosperidade. Os Estados Unidos vão transferir alta tecnologia para o Brasil. Hoje, em Brasília, foi acertada a criação de um grupo binacional para estudar como vai ser feita essa transferência. Os técnicos brasileiros vão passar aos americanos uma relação do que o Brasil quer de mais imediato e o que o país deseja a longo prazo. O grupo está encarregado também de identificar os obstáculos que ainda existem para a integração. Hoje, o secretário de Ciência e Tecnologia, José Goldenberg, ouviu do seu colega americano, Alan Bromley, assessor para assuntos de ciência e tecnologia do presidente Bush, o pedido para que o Brasil adote medidas de proteção do meio ambiente e para que o país crie leis que protejam a propriedade intelectual, principalmente as patentes de remédios que empresas brasileiras copiam sem pagamento, e colocou isso como condição para a transferência de tecnologia. A inclusão de cláusulas que protejam a propriedade intelectual é considerada essencial na renovação do acordo de cooperação. E o que eu expliquei ao secretário de Ciência e Tecnologia do presidente Bush é de que o Brasil, no âmbito das negociações do GATT, decidiu enviar ao Congresso Nacional, no próximo ano, uma nova lei sobre propriedade intelectual. O presidente dos Estados Unidos quer uma América unida, sem protecionismos comerciais. Ele deu o recado agora à noite em Brasília. Paulo Henrique Amorim. Quando o presidente George Bush deixou o jantar de gala aqui no Itamaraty hoje à noite, ele esperava ter deixado muito claro o seu recado aqui em Brasília. É a ideia da criação de um mercado integrado americano que vá desde o Canadá e o Alasca lá em cima até a Patagônia Argentina no sul. É a criação de um mercado livre, sem protecionismo e competitivo. Segundo o presidente Bush, essa é a melhor maneira de enfrentar a Europa unificada de 92 e a avassaladora penetração japonesa nas economias do mundo inteiro. E, de preferência, mercados livres e povos livres. Hoje, os Estados Unidos são os maiores defensores das jovens democracias latino-americanas. E aí, no caso, o que é bom para os Estados Unidos é bom para a América Latina. Na saída do almoço do presidente americano George Bush com empresários e representantes da área econômica do governo, os repórteres tentaram entrevistar a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, mas não conseguiram. Os repórteres cercaram a ministra logo na saída e começaram as perguntas. Sobre um possível documento teria sido entregue ao presidente Collor. A resposta da ministra veio neste bilhete onde ela escreveu: "Estou completamente afônica e sem voz. Não sou nem capaz de dizer bom dia. Posso apenas escutar." E a ministra mostrou também que estava prevenida. Se a pergunta fosse de algum repórter americano, ela tinha preparado uma versão do bilhete em inglês. A proposta dos trabalhadores e empresários para a reunião de amanhã com o governo. E o sequestro de um menino no interior de Minas. Veja daqui a pouco. Todo mundo pensa que eu sou o único piloto do Nacional. O Hirosawa, por exemplo, também é um grande piloto. Ele é o caixa. O Hirosawa pilota cheques, depósitos, pagamentos com uma rapidez e eficiência impressionante. Ele para no box só pro cafezinho.
Para um piloto assim, eu passo meu boné. Rapidou ele, não? Faça como um Ayrton. Corra pro Nacional e abra sua conta. A felicidade é um estado de Smirnoff. Ray-Ban Celebrities. Os únicos com as legítimas lentes de cristal Ray-Ban. Emoção, teu nome é Honda. Teu nome é Honda. Com você me sinto parte de todo esse azul. Emoção, emoção, teu nome é Honda. Teu nome é Honda. Com você não há fronteiras, não há norte ou sul. Emoção, teu nome é Honda. Amanhã, lua cheia de amor, genuína e um grande passo para a conquista de um antigo sonho, a compra da loja. Agora tu fica com cheque de adiantamento e me passa recibo. Mercedes, uma filha ambiciosa, metida numa tremenda encrenca. Eu te dei os brincos 1 segundo para lavar o rosto. Os brincos sumiram, me roubaram. Se a Mercedes não trouxer ou os brincos ou o dinheiro que me deve, eu não vejo outra alternativa a não ser chamar a polícia. Lua cheia de amor, segundo capítulo amanhã, 10 para as 7 da noite. Um verão e tanto na Globo. Sequestrado um menino de 13 anos, filho de um fazendeiro e industrial da cidade de Porteirinha, no interior de Minas Gerais. O sequestro foi confirmado hoje pela polícia. O menino Ludovino Martins Filho foi sequestrado na quinta-feira. Ele foi visto pela última vez saindo do automóvel clube da cidade. Ludovino mora neste edifício. O pai do menino fez um apelo para que os sequestradores entrem em contato com a família. Trabalhadores, empresários e governo voltam a se encontrar nesta terça-feira para mais uma reunião do Entendimento Nacional. E pela primeira vez, empresários e trabalhadores levam uma proposta. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros, chegou para a reunião do Entendimento Nacional com 24 horas de antecedência. Ele veio para tentar o máximo de adesão possível à proposta que começou a ser discutida ainda em São Paulo com os empresários. Na pasta estava guardado o que é a esperança de amanhã. É esse documento que vai para a mesa de reunião. Nele estão várias propostas, como criação de uma cesta básica, ampliação do seguro-desemprego, pagamento de contribuições atrasadas com o IAPAS, participação nos lucros das empresas e redução das taxas de juros. Para os salários, a proposta consiste em prever as inflações dos 3 meses seguintes para incorporá-las aos salários mês a mês. Só que as metas inflacionárias seriam decrescentes. Não, eu acredito que o governo vai aceitar, porque será uma proposta apresentada ao governo por empresários e trabalhadores. Não é? É uma contribuição da sociedade. E eu acredito que o governo está aberto para receber contribuições da sociedade. Essa proposta do senhor, ela prevê uma inflação que, na verdade, é meio fictícia. Como é que o senhor acredita que a inflação pode acompanhar essa ficção? Não é fictícia, porque a inflação só cai se houver vontade da nação. Quem vai derrubar a inflação não são os economistas. Quem vai derrubar a inflação é o parlamento, são os sindicatos, são os empresários, é a vontade política da nação, do país, de viver numa economia estável, crescente, sem inflação.
Mas essa proposta ainda vai ser rediscutida. Às 11 horas da manhã dessa terça-feira, empresários e trabalhadores voltam a se encontrar. Dessa vez, aqui na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. Eles vão discutir os últimos detalhes e assinar o documento, antes de levá-lo à reunião do Entendimento Nacional, que vai ser à tarde no Ministério da Justiça. O Grupo Semco demite 90 funcionários. Na carta de demissão que enviou aos funcionários, a empresa de Ricardo Semler, empresário do ano e autor do livro Virando a Própria Mesa, alega problemas econômicos e financeiros. A unidade que fabrica equipamentos para navios foi a mais atingida. Mas também houve cortes em 3 outras fábricas desta empresa, que se destacou nos últimos anos devido ao estilo inovador de administração de seu dono, o empresário Ricardo Semler, de 31 anos. O jovem empresário Ricardo Semler ficou famoso por ter mudado o conceito de participação dos empregados nos lucros das empresas. Desde que assumiu a direção há 4 anos, ele vem distribuindo cerca de 15% dos lucros da Semco com os trabalhadores. Inclusive, escreveu um livro sobre o tema, que é este aqui, Virando a Própria Mesa, que vem fazendo um grande sucesso há mais de 2 anos. Quando ele assumiu a direção, mais de 1.000 pessoas trabalhavam na Semco. E depois de um longo processo de demissões, o quadro foi reduzido para apenas 260. O empresário Ricardo Semler não quis dar entrevistas. Ele preferiu explicar as demissões através de uma nota oficial. Aqui ele diz que elas fazem parte de um plano de reestruturação da empresa que tem 2 objetivos: baixar o preço dos produtos e preparar a Semco para enfrentar os concorrentes do primeiro mundo de igual para igual. Segundo a nota oficial, a empresa dele não está vivendo uma crise. O mercado financeiro volta a ser surpreendido por boatos, bem ao estilo anterior à posse do presidente Fernando Collor. Lilian Vitfib. Esta equipe econômica aboliu da história do país a ideia do feriado bancário. É a primeira frase do professor Candir sobre esses rumores. Ele acrescenta ainda que um feriado agora não teria a menor utilidade do ponto de vista da política de combate à inflação. Os preços não subiriam menos, não passariam a subir menos com uma nova reforma monetária ou então com um novo confisco de dinheiro. O dinheiro, aliás, já nem existe, porque a política monetária foi tão dura que tirou moeda de circulação. Em março, o confisco de 80% do dinheiro das pessoas teve o objetivo de recuperar a capacidade do governo de fazer política fiscal e política monetária. Hoje, diz o professor Candir, o governo leva tão a sério essa sua tarefa que as pessoas pedem até para que a política monetária seja atenuada. Está todo mundo se queixando da falta de dinheiro em circulação. Em resumo, o Ministério da Economia garante com a maior ênfase possível que a possibilidade de um feriado bancário ou de um novo bloqueio do dinheiro não existe enquanto eles continuarem despachando lá da esplanada dos ministérios. Os cigarros ficam mais caros a partir de quinta-feira. O aumento médio é de 19,8%. As marcas mais baratas vão custar 39 cruzeiros e as mais caras, 126 cruzeiros. A derrota dos ecologistas na Nova Alemanha. E a guerra das tribos na África do Sul. Veja daqui a pouco. Apresentamos o cliente do Banco Rural realizando seu melhor negócio. Viver. Rural. Revolução do banco. Agora, todos os dados que você usa no seu computador, você pode armazenar num simples IC Card. Onde quer que você esteja, as possibilidades são infinitas. Cássio Digital Diary, com sistema IC Card. Na hora de escolher o seu plano de saúde, veja quem tem médicos de plantão 24 horas por dia prontos para ajudar numa emergência. Quem tem os mais diferentes planos para as necessidades de cada pessoa, de cada empresa. Veja com quem você resolve tudo por telefone. E quando precisar, tem os melhores hospitais com atendimento da melhor qualidade. Veja qual delas foi criada e é dirigida por médicos. Quem compara, escolhe a Mil. Natal.
A diferença em simples detalhes. O meu banco, o Econômico, está lançando um novo cartão. Um cartão que resolve todos os meus problemas financeiros. Ele não é automático, ele não tem prazo de validade, não tem código secreto, não precisa passar na maquininha, mas em compensação, ele é quase 24 horas. Este é o melhor cartão que um banco pode oferecer aos seus clientes. Atendimento Econômico, o melhor para você. Uma mulher charmosa e sensual. A chave de um misterioso crime. Laura, um filme vencedor do Oscar de melhor fotografia. Jenny Tierney, Dana Andrews, nesta segunda, em Cine Clube. Um verão e tanto na Globo. O Tribunal Regional do Pará deve proclamar oficialmente o novo governador do estado, Jader Barbalho, em 3 dias. O resultado final do segundo turno só foi divulgado agora à noite. O atraso foi provocado porque o TRE julgou vários recursos com pedido de impugnação de votos. A comissão apuradora começou a trabalhar cedo, conferindo os últimos boletins de urna liberados pelo TRE. Eram 158 boletins que só hoje foram digitados e totalizados porque dependiam do julgamento de recursos com pedidos de impugnação. O tribunal rejeitou todos os recursos apresentados pela Coligação do Povo, do candidato Said Chefan, e abriu caminho para a divulgação do resultado final das eleições. O último boletim com o resultado final das eleições foi divulgado às 7h20 da noite, hora de Belém, 8h20, hora de Brasília, e trazia como única novidade uma vantagem maior do candidato do PMDB, Jader Barbalho, sobre o candidato Said Chefan do PTB. Essa vantagem havia aumentado para 7.300 votos. Isso, de certa forma, era esperado, porque na fase final de apuração entraram outras urnas do município de Itaituba, onde Jader Barbalho venceu as eleições. O governador eleito do Pará recebeu a notícia sem qualquer surpresa. Ele já esperava o resultado. Não há como falar do Pará sem falar da Amazônia e da questão ecológica. Como é que o senhor vê essa questão da preservação da Amazônia hoje? Acho que essa questão do ecológico, a necessidade de conciliar o ecológico com o econômico. E o fundamental na questão amazônica é a questão do respeito a um zoneamento econômico e ecológico. O que está faltando é a observância disto. A primeira eleição da Alemanha reunificada fortalece a liderança do primeiro-ministro Helmut Kohl na Europa e deixa mais distante o sonho político do Partido Verde. Os verdes ocidentais foram os grandes derrotados. Tinham 42 deputados e agora estão fora do parlamento. A deputada Sibylle Volkholst admite que o tema da unidade alemã monopolizou a campanha e condenou o Partido Verde. Resta a oposição desmoralizada da social-democracia de Oskar Lafontaine, com 239 cadeiras, e os 17 deputados do socialismo democrático. Os democratas livres do ministro do Exterior, Hans-Dietrich Genscher, saboreiam a ascensão eleitoral. Agora, com 79 deputados, eles são a parte minoritária, porém decisiva, da coalizão dos conservadores e liberais. O primeiro-ministro Helmut Kohl ganhou a recompensa por um ano de decisões rápidas e corajosas. O Partido Democrata Cristão de Helmut Kohl tem 319 deputados e, com o apoio dos liberais, vai governar com uma folgada maioria. O vitorioso Helmut Kohl tem agora a missão de eliminar as desigualdades entre os dois lados da Alemanha, sem penalizar os orientais nem sobrecarregar os prósperos ocidentais. No plano externo, Helmut Kohl precisa reafirmar o engajamento alemão às causas do Ocidente, sem deixar de apoiar o leste europeu e a precária União Soviética. Pois nunca foi tão apropriado o jargão que diz que quando a Alemanha espirra, a Europa é que pega o resfriado. É a oficialização de uma nova era. A vitória ontem de Helmut Kohl e seus democratas cristãos foi não só esmagadora, como atraiu a maioria dos votos da falecida esquerda do leste alemão. A Alemanha agora é uma potência una, poderosa, rica e com vontade de investir muito. Tem a seu lado o leste europeu, pobre, ex-comunista, mas industrializado. Vai ser uma explosão de investimento e de realização,
porque os países que saíram do comunismo não têm quaisquer preconceitos contra o capitalismo. Ao contrário, querem recebê-lo de braços abertos. O velho sonho do Império Romano e de Napoleão, de uma Europa unificada, próspera e insuperável, está prestes a se realizar. Grupos negros rivais voltam a se enfrentar na África do Sul. O governo racista decreta toque de recolher em 4 guetos. Os mortos já são 78. Armados de revólveres, lanças e machados, integrantes das tribos Xhosa e Zulus lutaram em Thokoza, perto de Joanesburgo. Quando a polícia chegou, já era tarde. Corpos estavam abandonados nas ruas e carros e casas pegavam fogo. A luta entre tribos rivais já matou 1000 pessoas desde agosto, quando o Congresso Nacional Africano, o maior grupo de oposição, assinou um tratado de paz com o governo racista. A morte de um dos maiores compositores americanos deste século. E a última criação de Bruna Lombardi, Filmes Proibidos. Veja daqui a pouco. Veja bem, nas Óticas Brasil, seus olhos em primeiro lugar. Óculos para leitura no seu grau, só 290. Lentes de contato gelatinosas, só 4.500. Óculos bifocal Utex, só 950. Óticas Brasil, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Realizar o melhor negócio. Viver. Viver os desafios. A conquista. Poder optar. E optar pelo sucesso. O cliente do Banco Rural vive o melhor dos seus negócios. Banco Rural, completo, eficiente em todos os negócios e agora ao alcance das mãos com o Rural Home Bank. Rural, a evolução do banco. Ninguém entende mais produtividade que nós. Esse símbolo é importante para nossa produtividade. A empresa cresce, fica forte. Esse símbolo é tradição, é sério. Não é líder por acaso. Honra compromisso, é seguro. Muita tecnologia e qualidade. As pessoas vêm trabalhar aqui na empresa por causa desse símbolo. Ticket Restaurante, o amigo do meio-dia. Esse é do ramo. A segurança de seu carro depende dos pneus Pirelli. Até naquelas horas em que seu carro não está no chão. Banco Real apresenta Carole King no Canecão, uma das maiores cantoras da música romântica norte-americana. Carole King no Canecão. Única apresentação, dia 6. Apoio Onyx Jeans. Alemanha, 1945. Hitler está completamente louco, não vai se entregar. Temos que fugir. Eles lideraram uma fuga em massa de um campo nazista. Pretendo entregar os prisioneiros capturados às autoridades militares. Assistiram ao frio assassinato de seus companheiros. Gestapo. Atiraram nele a sangue frio. Agora, estão de volta para caçar os responsáveis pelo massacre. Vai sair sem dizer adeus? Fugindo do Inferno 2. Uma história real com Christopher Reeve e Donald Pleasence. Minissérie em 4 capítulos. Estreia nesta terça, depois de Araponga. Um verão e tanto na Globo. A participação de Lobão no Rock in Rio está garantida, apesar do acidente de hoje à tarde. O cantor está internado no Rio, mas passa bem. O acidente com o cantor Lobão foi a 1h da tarde na Estrada das Canoas, em São Conrado. Lobão estava de moto, derrapou numa poça de óleo, caiu na pista e fraturou o punho e o cotovelo do braço esquerdo. Lobão foi trazido para a Clínica São Marcelo, no Leblon, zona sul do Rio. Qual é que é o estado dele, doutor? O estado geral do Lobão é bom, ele apresenta escoriações generalizadas e as fraturas que você falou a nível do cotovelo e do punho esquerdos. A gente vai fazer hoje uma cirurgia para corrigir a fratura do punho esquerdo. Agora, ele vai poder participar do Rock in Rio? Olha, como cantor, a participação dele é quase que certa.
Quanto à parte de tocar guitarra, fica um pouco precoce para a gente afirmar alguma coisa. A escritora Claire de Matos publica um novo livro, A Paixão da Casa Morta. O 8º romance da autora foi lançado hoje no Rio. Vários nomes da literatura estiveram no lançamento. Entre eles o acadêmico Geraldo França de Lima, o escritor Antônio Carlos Vilaça e a filha de Graciliano Ramos, Clara Ramos. Em 156 páginas, o romance descreve os conflitos de uma família. Para Claire de Matos, escrever é um ofício diário, que não tem nenhuma relação com a inspiração. O escritor é um ser meio antenado, então ele capta, de repente, alguma coisa no ar. Em São Paulo, a atriz Bruna Lombardi lançou hoje seu primeiro romance. O livro se chama Filmes Proibidos. Bruna trabalhou 3 anos na obra e muita gente pensou que ela estava de férias. Eu soube que quando você dizia às pessoas, eu estou escrevendo um livro, elas te perguntavam, quando você vai voltar a trabalhar? Mas é verdade, é verdade. Tinha uma coisa do Paulo Mendes Campos, uma vez, que disse que tinha um pintor na casa dele, pintando a casa dele, e o Paulo ali batendo a máquina. Aí disse que o pintor olhou para ele e falou, ô, seu Paulo, se eu soubesse bater nesse negócio aí, também não ia trabalhar, não. Bom, agora você está exposto outra vez, né? Tem o livro, está exposto aos críticos que vão falar mal também. Quando você se expõe e quando você recebe críticas ruins ou críticas boas, as pessoas adoram, as pessoas te mandam cartas, quando você tem todo esse tipo de coisa, você tem muita energia junta, você tem uma possibilidade de ver o todo e não de ver uma parte só. Se eu lanço um trabalho e aí fica uma coisa unânime, que bonitinho, não sei o quê, sinal que o trabalho não está causando impacto. Bom, mas ser bonita, pelo menos isso é uma unanimidade, né? Não, acho que não. Tem gente que diz, não é tão bonita assim. Mas milhões, imagina. Eu mesma, eu olho e falo, imagina, bonita assim, não. Você não acha que as pessoas que te conhecem se aproximam disso que você escreve, assim, pensando, quero ver o que é aquela Bruna lá que eu vi na televisão, que eu vi no anúncio, como é que ela faz? Isso aconteceu com o primeiro livro, né? Quando eu publiquei No Ritmo dessa Festa, todo mundo tinha muita curiosidade de ver o que estava ali, né? E eu me lembro que na época o Chico Buarque fez o prefácio do livro, eu fiquei encantada, eu não conhecia ele pessoalmente, eu fiquei encantada. E ele dizia assim, precisa separar Bruna da Bruna, como se fosse 2 pessoas. Eu fiquei, sabe, é muito louco, porque eu não tô tão esquizofrênica assim, entendeu? Bom, tem um personagem nesse livro, uma mulher que diz, eu estou precisando de um SOS, sexo, orgasmo e sono. É um personagem feminino, né? Uma mulher perdida numa grande cidade, perdida com encontros, desencontros, paixões, muita paixão inesperada, um descontrole. Eu acho que tem uma desconstrução, né? Uma crise de identidade, uma coisa parecida mesmo com o que as mulheres das grandes cidades vivem. E SOS, assim, sabe, essa sensação de, meu Deus, sexo, orgasmo e sono, SOS, socorra-me. Na verdade, a gente está sempre buscando caminhos da salvação. Morre aos 90 anos um dos mais conhecidos e respeitados compositores americanos, Aaron Copland. Ele estava internado num hospital de Nova York e morreu na madrugada de segunda-feira. Aaron Copland foi responsável pela criação de um estilo americano na música contemporânea. O compositor desenvolveu sua música em 2 direções. Os temas abstratos, nas sinfonias e concertos, e os temas populares, nos balés e filmes. Entre os balés mais importantes que criou estão Rodeio e Primavera Apalache, com o qual ganhou, em 44, todos os prêmios que um compositor pode receber. Entre os filmes mais conhecidos estão O Vale da Ternura, Carícia Fatal e Tarde Demais, dirigido por William Wyler, com Olivia de Havilland e Montgomery Clift. Com Tarde Demais, Copland recebeu o Oscar de Melhor Música em 1948. O Jornal da Globo vai ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite e até amanhã.